Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras. Série Reflexões e Exortações. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Graças a Deus. Estamos iniciando mais um tema da série Reflexões e Exortações. Como sempre, nós procuramos meditar, pensar, analisar, detalhar assuntos relacionados aos personagens e acontecimentos bíblicos. Que o eterno nosso Deus possa nos auxiliar, que por meio das Escrituras nós venhamos sermos advertidos, chamados à atenção, avisados, aconselhados, encorajados, estimulados no sentido de buscarmos melhorar cada dia mais a nossa fé, os nossos caminhos diante do nosso Deus. Nosso irmão Paulo escreveu: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos 15, verso 4. Nós vamos então ao resumo do programa número 33, em nome de Jesus. Tivemos um programa de interatividade com os nossos ouvintes, abordando o tema Os Cuidados da Vida e os Enganos das Riquezas. Iniciamos com Tiago no seu capítulo 4, dos versos 13 ao 17. E agora vós, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos o ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Assim ficou claro a brevidade de nossa vida, e que não compensa se apegar às coisas deste mundo. Teremos o necessário para o nosso sustento da parte do nosso Deus, se de fato buscarmos em primeiro lugar o reino. Tivemos várias participações e interações. No estudo número 32, os cuidados da vida e os enganos das riquezas, deixamos claro que o inimigo não deseja que a palavra do reino seja entendida e que o maligno arranca a palavra do reino dos corações que não a entendem. Mateus 13, 19. Apresentamos Mateus 13, verso 22, onde está claro que muitos têm a palavra do reino semeada, isto é, ouviram e sabem o que Deus quer delas. Porém, a palavra está entre espinhos, que são os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas que sufocam a palavra e fica infrutífera. Deixamos claro que o nosso inimigo deseja envolver-nos com coisas que tirem nosso foco do reino. Deseja que sejamos pegos desapercebidos na volta de Jesus. Ver Lucas 21, dos versos 34 ao 36. Para resumir, vamos trazer as palavras do irmão Paulo ao irmão Timóteo, registrada em 1 Timóteo 6, dos versos 9 ao 12. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, devoção, amor pelas coisas religiosas, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas
testemunhas. Se você não ouviu esse programa, é só solicitar o áudio. Hoje traremos o programa número 34 com o tema Quem governa o mundo agora? X embaixadores. O programa 32 foi um programa que nós reprisamos ele várias vezes, porque foi de propósito, sim, e para nos auxiliar, ajudar, aconteceu a reunião ministerial e ele teve que ser reprisado mais vezes ainda. Esse programa, Os Cuidados da Vida e os Enganos da Riqueza, com certeza nos auxilia no sentido de nós não nos embaraçarmos com as coisas do mundo. E é um programa que traz para nós um pouco sobre o que é o reino e qual a nossa missão diante de uma tão grande responsabilidade de levarmos esta palavra, essa mensagem a outros. E com certeza, se nós entendermos de fato o que é o reino, com certeza nós estaremos ocupando esta função de embaixadores com maestria. Vamos trazer o texto inicial, Lucas 4, versos 5 ao 7. E o diabo levou Jesus a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse o diabo a Jesus: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. O diabo é mentiroso, mas aqui ele não mentiu, não. Ele falou a verdade. O diabo, quando quer, fala a verdade, né? Dar-te-ei todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Queremos abordar nesse estudo algo que não damos a devida atenção. Outros nem sabem, outros não acreditam. Eu acredito que o nosso comportamento e escolhas, a maneira como nós vivemos aqui, mudaria muito e para melhor se de fato tivéssemos total compreensão de que Satanás é quem governa o mundo hoje. É isso, Satanás é quem governa o mundo hoje e tem usado diversos meios para nos envolver no seu sistema de governo. E assim muitas pessoas, muitos têm dificuldade em ser de fato embaixador da parte de Deus. Satanás criou um sistema de governo que, se nós não ficarmos bastante atentos, muito atentos mesmo, nós, infelizmente, seremos envolvidos nele e perdemos a função que Deus nos deu de sermos embaixadores da parte dele. O irmão Lucas e o irmão Mateus registram a afirmativa do diabo quando disse que a ele foi dado todos os reinos do mundo e sua glória e poder. Quando ele diz foi dado a ele o poder. Poder é direito de deliberar, de agir e de mandar. A ele foi dado o poder, o direito de deliberar, de agir e mandar. Infelizmente a ele foi dado. Jesus nosso Senhor contou uma parábola que nos ajuda a entender como isso aconteceu. Vamos ler em nome de Jesus. Mateus, no seu capítulo 13, dos versos 24 ao 30. Propôs-lhes uma outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu, no teu campo, boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Querem, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar.
mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Muitas pessoas têm dificuldade em crer e acreditar que muitas das misérias e o mal que existe no mundo não tem nada a ver com Deus. Como diz aqui, não plantaste boa semente no teu campo, por que tem então joio? O inimigo foi quem fez isso. Quer depois que vamos arrancá-lo? Não, para que não arranque também o trigo com ele, com o joio. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa eu diria aos ceifeiros, colhei primeiro o joio. Há muitas pessoas que acham que vai ser colhido o trigo. Colha primeiro o joio, atai molhos para queimar, e o trigo ajuntai no meu celeiro. Você percebe o que aconteceu? O mundo era bom. Sabemos que Deus planejou e criou um mundo perfeito, com pessoas perfeitas, e a elas entregou o domínio de tudo. O escritor do livro de Gênesis registra, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde e amanhã o dia sexto. Gênesis 1, verso 31. Deus deu o domínio da terra à humanidade, e a humanidade, Adão e Eva, eles eram a humanidade. Deus os abençoou e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Deus queria que a terra fosse cheia de pessoas perfeitas, pessoas que não tivessem problemas, que tivessem constantemente alegria nos seus corações. Deus disse, crescei, multiplicai, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a, que sujeitai-a quer dizer, domine sobre ela, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 1, verso 28. Porém o inimigo, nosso adversário, aproveitou um momento de distração e transformou a terra que era muito boa no seu reino. Em vez da terra ser o reino de Deus, ele transformou a terra no reino dele. Como bem ilustrou o nosso Senhor na parábola, quando perguntaram ao homem que semeou boa semente, Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? É a pergunta. Por que tem então joio? Outra pergunta. E o dono da terra disse, um inimigo é quem fez isso. Mateus 13, verso 27 e 28. Infelizmente, a grande maioria ainda hoje, de alguma forma, se encontra enlaçadas. É isso, embaraçadas com o reino do maligno. Ele disse, a mim me foi dado. E a proposta feita pelo diabo a Jesus ainda é feita em nossos dias. Dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, dou a quem quero. Mas tem uma condição. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Lucas 4, versos 6 e 7. Se os homens fizerem a vontade do maligno, ele diz, você pode ser bem sucedido, você pode ter poder. Mas infelizmente, por mais poder, por mais fama que uma pessoa tenha, um dia a vida dela termina. E não vale a pena. Vale a pena ser submisso ao governo de Deus, vale a pena submeter à vontade de Deus, do que muitas vezes gozarmos do gozo do pecado por um momento. Jesus deixa claro. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Mateus 13, verso 38. Então, hoje no mundo nós temos filhos do reino. Esses vivem no mundo governado por Satanás, mas são filhos do reino, submete-se à vontade do rei que virá, e eles são filhos do reino, e oram constantemente pela vinda desse reino, e priorizam a vontade de Deus na vida deles. Eles sempre oram, seja feita a tua vontade, não é isso? Na terra como ela é feita nos céus. E o joio são os filhos do maligno. Então no mundo hoje nós temos pessoas que são filhos do reino, e os filhos do maligno que sujeitam ao seu domínio. E se somos filhos do reino, temos que estar dispostos a buscar primeiro o reino de Deus e ser representante do mesmo, conforme está escrito em Mateus 6, verso 33. Jesus também deixa claro. Assim como o joio é colhido e queimado, assim será na consumação deste mundo.
mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Mateus capítulo 13, versos 40 a 41. Vai chegar um momento em que o joio vai ser colhido, e Jesus virá para inaugurar o reino aqui, e a terra será o reino dele. E os anjos colherão do seu reino tudo que causa escândalos, que cometem iniquidade. Nesse sentido, é importante que tenhamos consciência de que o inimigo planejou um mundo, um sistema de governo que de alguma forma busca nos prender e embaraçar-nos, pois ele sabe que o tempo do seu governo está findando. Consumação deste mundo é a consumação de um tempo de governo, término. Ele sabe que tem pouco tempo. Não temos dúvidas, não há dúvidas na nossa mente que o mundo é de Deus. Isso é, o mundo é de Deus, pois ele é o Criador e mantenedor de tudo. Mas não podemos ter dúvidas de que Deus não está no governo desse mundo. Não podemos ter dúvida. Caso tivesse, as coisas não estariam assim. Assim que jeito? O mal aumentando cada dia. Como é que Deus está no governo? O amor está desaparecendo da terra. O próprio Senhor Jesus diz que o amor de muitos se esfriará por causa do aumento do pecado, da iniquidade. O número de casos de suicídio, cooperador Giliardi, aumenta assustadoramente, não é isso? É verdade, infelizmente. As pessoas perderam o sentido da vida, a vida não tem mais sentido. O mundo piora a cada dia. Cada dia. O mundo está piorando a cada dia. E aí nós vamos enfrentar a escassez de recursos naturais. Como é que Deus está governando o mundo? A falta de água potável muito em breve. Terremotos, maremotos, pestes, fome, secas, enchentes. Nós estamos vendo aí, cooperador Giliardi, uma nova onda do Covid já. Infelizmente. A Europa está lá enfrentando. E o povo está preparando para o carnaval. Falta amor, falta responsabilidade. Como Deus está governando? Falta de chuva em certas regiões, enchente em outras regiões, doenças incuráveis, uma doença terrível, a corrupção aumentando dia a dia. Milhares de pessoas morrem por falta de uma consulta, por falta de um exame no momento adequado, por falta de um cuidado. Corrupção. A corrupção é um câncer na administração pública. Tem aumentado a cada dia. As drogas e o tráfico tomam conta do mundo. Como Deus está governando o mundo? Estamos testemunhando o aumento da violência, aquecimento global. Um futuro assustador nos aguarda devido às mudanças climáticas. Agora está acontecendo aí reuniões de governantes do mundo e eles estão preocupados com a emissão de vários gases aí. Eu digo também a falta de responsabilidade do ser humano, poluição do solo, das águas, do ar, desmatamento, consumismo desnecessário. De fato, o governo do mundo se encontra nas mãos do diabo, pois ele quer destruir o mundo. Caso você creia que Deus está governando o mundo, então ele não está tendo poder de mudar a situação e o seu governo piora a cada dia. Jesus ensinou seus seguidores a orar pedindo a vinda do reino. Mateus 6, verso 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você ouviu? Venha o teu reino. Cooperador Giliardi, faz sentido orarmos pedindo a vinda do reino se Deus já está governando esse mundo? Não, não faz sentido. Não faz sentido. O irmão Lucas escreveu: A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele.
Lucas 16:16. Todo homem emprega força para entrar nele. É isso, devemos esforçarmos. Não é, eu aceito o reino de Deus. Não é assim, não. É esforçarmos mesmo. Uma coisa que é interessante destacar aqui: a lei e os profetas duraram até João. Tem gente que diz, a lei só durou até João, por isso eu não preciso guardar o sábado. Mas ele não mata, não rouba, não adultera, não cobiça. Então você tem que ser verdadeiro. Se a lei durou até João e você não precisa guardar o sábado, então pode matar, roubar, adulterar, cobiçar. Só uma observação. O reino de Deus é anunciado e todo homem emprega a força para entrar nele. Porém, o inimigo tem usado uma arma poderosa para manter as pessoas presas em seu sistema de governo. Vamos ler. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Marcos 10, dos versos 23 ao 24. Notou por que o inimigo muitas vezes quer que as pessoas ficam querendo cada vez mais? Eu digo para você, meu amigo, minha amiga, faz sentido você ter 2, 3 carros e ainda tem moto? Faz sentido você ter 20, 30 sapatos? Ou de sandálias? Você ter roupas que você nem sabe a quantidade? Faz sentido? Dinheiro guardado no banco, dinheiro bastante guardado no banco. Do seu lado tem gente passando necessidade, na sua frente, de todo lado. Dentro da sua família tem gente passando dificuldade. Faz sentido? Dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, os que confiam nas riquezas. Você pode até ter riquezas, mas você não pode confiar nelas. Vou aqui frisar: a forma como vivemos. É isso mesmo, a forma como vivemos identifica a que governo estamos submissos. Infelizmente, queremos entrar no reino de Deus, mas não queremos viver já o reino de Deus dentro de nós. Temos que ter o desejo e buscar viver o reino de Deus dentro de nós e ser o embaixador desse reino, um representante, conforme está escrito em Lucas 17, versos 20 e 21. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Notou? O reino de Deus está dentro de vós. Eu penso aqui, cooperador Giliardi, ouvintes, quem entrou na arca? Só quem, de fato, a arca estava dentro dele, quem estava vivendo, trabalhando para aquilo. Mas teve muitas pessoas que trabalharam na construção da arca, trabalharam pensando no dinheiro, não trabalharam pensando na arca, pensando no livramento que Deus estava providenciando. E no momento que a chuva caiu e a chuva não parou, eles correram para a porta da arca. Se você, meu amigo, quer estar no reino de Deus, o reino de Deus tem que estar dentro de você hoje. Você já tem que estar vivendo dentro do reino. Isso nos chama atenção para uma reforma completa na nossa vida. Nós somos a geração que aguardamos a volta de Jesus e a inauguração do reino. Jesus tinha total conhecimento de que esse sistema de governo atual está nas mãos do diabo. Ouça as palavras de Jesus respondendo a Pilatos. Ouça. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João, capítulo 18, verso 36. Se Jesus está afirmando que o reino dele não é deste mundo, se fosse, ele estaria envolvido com esse mundo, por que eu e você vamos ficarmos envolvidos? Ele diz, mas agora o meu reino não é daqui.
Por que ele fala mais agora? Porque vai chegar um momento em que o reino dele vai ser daqui. E quando esse momento chegar, nós podemos envolver totalmente com isso, com esse reino, porque o reino é da parte de Deus. Mas hoje não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Não podemos estarmos envolvidos com esse sistema de governo do maligno. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima. E ao toque da 7ª trombeta acontecerá a inauguração do reino de Deus. Devemos ser embaixadores desse reino. O irmão João escreveu, e o 7º anjo tocou a sua trombeta. Todos nós sabemos que a volta de Jesus acontece ao toque da 7ª trombeta. E houve nos céus grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, do seu ungido, do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11, verso 15. Vai chegar um momento que os reinos do mundo passará a ser do nosso Senhor, do nosso Deus e do seu Cristo. O irmão João escreveu da alegria dos 24 anciãos que diziam: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Tomar da mão de quem? A mim me foi dado, eu dou a quem quero, tomar da mão do diabo. Nesse tempo as nações ficarão iraram-se as nações, veio a tua ira, o tempo dos mortos, que nós aqui sabemos que a ressurreição dos mortos acontece na volta de Jesus, para que seja julgado, tempo de dar o galardão aos profetas, isso acontece na volta de Jesus, os teus servos, e aos santos, aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Apocalipse 11, verso 17 e 18. Esse sistema de governo do diabo tende a destruir a terra, porém Deus não tem permitido. Porém é triste. Nós sofremos as consequências do pecado, milhões de pessoas sofrem nesse sistema de governo do mal. Infelizmente. Ouça ainda as palavras de Jesus a respeito do governante desse mundo. Falando do diabo, Jesus disse: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. João 14, verso 30. Lê João 14, verso 30, na Nova Tradução Linguagem de hoje. O mesmo texto. Não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda neste mundo. Ele não tem poder sobre mim. Ele não tem poder sobre mim. Aquele que manda no mundo não tem poder sobre mim. Eu pergunto a você, a pergunta é dirigida a cada um de nós. Será que o diabo tem poder sobre nós? Será que nós estamos sob a influência de Satanás? Será que estamos? João 16, verso 11. Porque já o príncipe desse mundo está julgado. Olha esse mesmo texto na tradução da linguagem de hoje. Aquele que manda nesse mundo, o diabo, já está julgado. Ouça com atenção as palavras do irmão João. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus. E o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5, dos versos 18 ao 19. Vamos ler o verso 19 na Nova Tradução na linguagem de hoje. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Olha que interessante, o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Você lembra o que Jesus disse? Ele não tem poder sobre mim? Vamos ao significado da palavra poder. Poder. Poder é o direito de deliberar, agir, mandar e, dependendo do contexto, exercer sua autoridade, soberania, a posse de um domínio, da influência ou da força. Para ficar mais claro para o nosso ouvinte, tem sinônimos da palavra poder. E repetindo o verso:
Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sinônimos da palavra poder: autoridade, poderio, mando, comando, controle, domínio, influência, predomínio, dominação, império, soberania, supremacia. Jesus disse: aquele que manda no mundo não tem poder sobre mim. Não tem direito de deliberar, de agir, de mandar. Ele não tem autoridade. Não tem comando, controle, domínio, influência sobre mim, Jesus disse. É isso. Nós não podemos permitir que Satanás tenha poder sobre nós. O irmão João disse: o mundo todo está sob o poder do maligno. 1 João 5, verso 19. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Por isso que Satanás não tinha domínio, poder sobre ele. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue. Mas agora o meu reino não é daqui. João 18, verso 36. Qual deve ser então a nossa relação com esse mundo? João 17, verso 15 e 16. Jesus orou ao Pai: não peço que os tires do mundo. Apesar do mundo estar sendo governado por Satanás, Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, isso é, não estão sob o governo de Satanás, como eu do mundo não sou. Assim, cooperador, Giliardi, ouvintes, nós vamos entender por que não devemos estarmos com o nosso umbigo ligado ao mundo. Quando nós aceitamos a palavra de Deus, quando nós nascemos de novo, é como fazer um corte. É como cortar o cordão umbilical. Essa é a verdade, posso figurar assim? Ouça as palavras do irmão Paulo nesse sentido. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. 1 aos Coríntios, capítulo 7, verso 31. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Não pertencemos a esse governo. E aí tem crente que fica discutindo política, discutindo tudo, e bate boca, e se arranham, e fica querendo saber quem é de esquerda, quem é de direita, e fica manipulado. Eu não tenho armas. Vamos parar com essas coisas, né, não? Ah, por que isso? Porque o mundo jaz no maligno. Essa é verdade. Como bem escreveu o irmão Paulo, nós não podemos dar lugar ao diabo. Efésios 4, verso 27. Não deis lugar ao diabo. O irmão Paulo, ele agradece a Deus e deixa claro que Deus nos tirou do domínio do diabo. Ele diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, não é nas trevas, na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, verso 12 e 13. Ele nos tirou da potestade das trevas. Ele nos tirou. Significado de potestade, cooperador: qualidade ou condição de quem manda, de quem exerce domínio sobre algo. Potência, força, poder. Esses são os significados de potestade. E os sinônimos: poder, sim, poderio e autoridade. Pode ficar à vontade, pastor. Que são sinônimos de potestade, né? Isso. Poder, poderio, autoridade. Ele nos tirou do poder, da influência do diabo, do mando dele, da autoridade do diabo. E nos transportou para o reino do seu Filho. Assim como a passagem dos israelitas pelo Mar Vermelho, que é mencionada pelo irmão Paulo em 1 Coríntios 10, verso 2, como um batismo, pois fim é o domínio de Faraó sobre os israelitas. Lembra quando o Faraó diz: vai, o povo vai embora. Aí Faraó diz: não, esse povo tem que voltar a me servir. E aí vai atrás do povo. Mas lá o povo está atravessando o Mar Vermelho. Assim como esta passagem do Mar Vermelho, representada pelo irmão Paulo como um batismo, pois fim ao domínio de Faraó sobre os israelitas, assim
Ao sermos batizados, somos tirados do reino de Satanás. Não estamos mais debaixo do seu poder como se fôssemos seus escravos. Um escravo não pode decidir o que faz. Um escravo não tem escolha. Mas a partir do momento que você é livre, você escolhe. Infelizmente, nós sabemos que as pessoas, mesmo sendo libertas do domínio de Satanás, escolhem, fazem escolhas erradas. Jesus, respondendo a Nicodemos, nesse sentido, disse a ele: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, isso é, ser batizado, não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água, está vendo? E do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João 3, verso 3 e 5. Nascer da água e do Espírito, não é só ser batizado, mas é ser batizado e ter o seu caráter, ter sua vida, sua forma de viver transformada. Sem o batismo você não pode entrar no reino de Deus. Sabemos que os israelitas que saíram do Egito, com exceção de Josué e Calebe, morreram por não conseguir tirar o Egito do coração. Tinham sido tirados do domínio da escravidão de Faraó, porém, o Egito ainda estava dentro deles. Ainda tem milhares de crentes, ainda que foram batizados, mas ainda tem o mundo no coração, ainda estão tão apegados ao domínio de Satanás, à forma como Satanás governa, que sente saudade como os israelitas. Temos saudade das panelas de comida, da cebola, dos alhos, né? Isso é perigoso. Isso é perigoso. E aconteceu mesmo com a esposa de Ló, que mesmo tomada pelas mãos, pelos anjos de Deus, e olhou para trás. Bem como afirmou nosso Senhor Jesus, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Lucas 12, verso 34. Você está entendendo por que nós não podemos sermos apegados às coisas do mundo? Porque nós tendemos, o nosso coração tende a estar nessas coisas. Por isso somos advertidos por Jesus. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão, e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Lucas, capítulo 12, dos versos 31 ao 34. Vendei o que tendes. Eu tenho certeza que Jesus não estava mandando a pessoa vender a casa dele. Jesus falando, orientando aqui, os excessos. Amém. O desnecessário. O desnecessário. Uma pessoa tem 4, 5, 6 casas, e aí amanhã ele tem 7, 8, 9, 10. E cada dia ele tem mais casas. E essa pessoa, eu pergunto, me perdoe, ela está preocupada com o quê? Com o inquilino, preocupada com o imposto, preocupada com aquilo, preocupada com aquilo. Nós somos a geração que estamos esperando a volta de Jesus. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouro no céu que nunca cabe. É isso, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Infelizmente é isso, o coração das pessoas está onde está o tesouro dele. Ouça o que escreveu o irmão Paulo, falando da nossa luta contra Satanás e seu sistema de governo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas. Astutas é a esperteza para tirar proveito de uma situação. As astutas ciladas armadilhas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes.
Efésios 6, verso 10 ao 13. O termo principado refere a território cujo governo pertence a um príncipe. Você viu, Satanás é bem organizado, está vendo? Potestade, atributo ou condição de quem manda e impõe a sua vontade, poder, potência. A nossa luta é contra os principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade. Satanás é extremamente organizado. Hostes é um termo de origem do latim que designa uma tropa, um corpo de exércitos. Então nossa luta não é contra pessoas, carne e sangue. Lutamos com seres, exércitos de demônios, que exercem autoridade no sistema de governo de Satanás, governando regiões, impondo sua vontade, poder e potência, força sobre a humanidade. O irmão Daniel registra algo nesse sentido. Então me disse o anjo: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel capítulo 10, dos versos 12 ao 13. Que coisa! Demônios, que são denominados aqui como príncipe do reino da Pérsia. Esses demônios eram governantes ali daquela região. Resistiu o anjo de Deus por 21 dias. Precisou de outro anjo vir para ajudar. E eu fiquei com os reis da Pérsia. Reis da Pérsia. Na Pérsia nós sabemos que tinha um rei, mas tinha vários outros governantes acima desse rei. Você viu, Satanás é quem governa o mundo. Satanás divide o seu governo. O governo de Satanás é dividido. Nós já lemos em principados, potestades, príncipes e hostes espirituais da maldade. É isso aí. Ele é extremamente organizado. Em 2 Coríntios 4:4, o irmão Paulo escreveu: o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, daquelas pessoas que não conseguem crer na palavra, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Qual é o evangelho da glória de Cristo? O evangelho do reino. Esse é o evangelho que glorifica Cristo, que exalta Cristo. Ouça o verso 4, na nova tradução da linguagem de hoje. Eles não podem crer, pois o Deus desse mundo conservou a mente deles na escuridão. Satanás é o Deus desse mundo. Satanás é o Deus desse mundo. O irmão Paulo recebeu do Senhor Jesus a missão de tirar pessoas do reino das trevas. Jesus disse ao irmão Paulo para lhes abrir os olhos das pessoas para que eles enxerguem que o governo desse mundo não é de Deus, que as coisas que eles estão envolvidas nesse mundo não é de Deus, para abrir-lhes os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, do poder da influência do diabo, do poder dele de mandar, de decidir, de fazer com que as pessoas sigam a sua vontade, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados. Santificados é separado do reino do maligno. Santificados pela fé em mim. Atos 26, verso 18. O irmão Pedro também escreveu: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes, daquele que vos chamou. Chamou da onde? Vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Geração eleita, sacerdócio real, sacerdócio do rei, a nação santa. Então no mundo hoje temos uma nação santa, um povo adquirido para que anunciem as virtudes daquele que nos chamou das trevas para
a sua maravilhosa luz. Já lemos que Deus nos tirou do domínio do diabo. Vamos repetir as palavras do irmão Paulo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos. Idôneo é aquele que possui necessário para ocupar ou para tomar posse de certos cargos. Idôneo, aptos. Ele nos fez aptos para participar da herança dos santos na luz. Porque fomos tirados das trevas. O qual nos tirou da potestade, do poder das trevas. Do poder do diabo, do governo dele. E nos transportou para o reino do seu Filho. Colossenses 1, verso 12 e 13. Nesse sentido, o irmão Paulo escreveu: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 20. Somos embaixadores da parte de Cristo. Somos representantes desse reino. O reino de Deus está dentro de nós. Está dentro de nós. Vamos falar um pouco do embaixador. Ser um embaixador, com certeza é um sonho de muitos. Imagina ser um embaixador. O embaixador representa seu país, representa o seu reino. Em outro país, ou seja, em outro reino. Com certeza é um cargo muito importante e necessário. Porém, o que se requer de um embaixador? Olha só, que viaje bastante, não tenha residência fixa e nem a pretensão de controlar seu roteiro. Seus desejos não podem ter prioridades. O embaixador tem que ser fiel na defesa dos interesses do reino, do seu país, que representa. Sua residência e estadia no país de atuação depende inteiramente do país que ele representa. Olha só. Lembra das palavras de Jesus? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça? Lembra quando ele disse para os discípulos: vão e não levem bolsas? Eu acredito que está fazendo mais sentido a você o tema: quem governa o mundo? X embaixadores. Está fazendo sentido para você? Lembra das palavras do irmão Paulo? Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Segundo Timóteo 2, verso 4 e 5. As palavras do irmão Pedro a Jesus deixam claro que de fato ele vivia para o reino. O irmão Pedro disse assim: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Ele estava enquadrado com o operador Giliardi como embaixador? Sim. Estava? Deixamos tudo e te seguimos. E ele disse, Jesus: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus. Está vendo? Que não haja de receber muito mais neste mundo, mesmo nesse mundo governado por Satanás, e na idade vindoura, a vida eterna. Lucas 18, verso 28 ao 30. O irmão Paulo escreveu: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Segundo aos Coríntios 5, dos versos 18 ao 20. Notou porque Satanás quer nos embaraçar? Deus nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Você, eu, nós temos o ministério da reconciliação. Ele pôs em nós a palavra da reconciliação.
Somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós falasse. Por isso Satanás não quer que você seja, de fato, um embaixador. Porque você vai interferir no reino dele. Porque você, como embaixador, vai fazer a defesa do reino de Deus, que será inaugurado por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai reconciliar pessoas. Então Satanás quer te envolver, quer me envolver nas coisas dele. Se nós, como igreja de Deus, corpo de Cristo, tivéssemos total compreensão de que Satanás está no governo desse mundo e que nós estamos, de fato, muitas vezes envolvidos em coisas do diabo, nós com certeza alcançaríamos muito mais pessoas para o reino de Deus. É isso. Vamos ainda falar mais um pouco do embaixador. Um embaixador é detentor de grandiosa responsabilidade. Segundo aos Coríntios 5:20, ele fala em nome do seu governo e representa o reino de Deus. Ele vive em um reino estranho, pois trata-se de um cidadão que vive entre pessoas que falam um idioma diferente do seu, tem tradições e cultura diferentes das suas. Você está vendo a responsabilidade que cai sobre nós e pesa aos nossos ombros. Satanás não quer que nós exercemos essa função, falar em nome do seu governo, representar o reino de Deus. Não são do mundo, Jesus disse, como eu do mundo não sou. Não são do mundo. Como embaixadores, somos designados a falar em nome do rei que representamos. Não podemos falar em nosso nome, representar nós mesmos ou defender nossos interesses. Olha só, devemos transmitir a mensagem, a decisão e cumprir as leis do reino de Deus. O embaixador também tem a honra de seu país em suas mãos e é julgado por meio dele. Quando as pessoas o escutam, dizem: essa é a maneira como o seu país, o seu reino, pensa e age. O embaixador, quando age, não faz apenas como agente, mas também como representante legítimo do seu soberano. Percebe? Por que o inimigo quer nos embaraçar no seu sistema de governo? Percebe? Percebeu? Vamos continuar ainda trazendo algo mais importante sobre o embaixador. O embaixador só deve e pode falar em nome de seu governo, reino, a mensagem que recebeu desse governo. Ele não cria a mensagem, apenas a transmite. O embaixador entrega a mensagem na condição de autoridade. Ele não pode falar como substituto do rei, mas em nome dele. Amém? Aí fica claro que, como embaixadores, não podemos mudar a mensagem do evangelho para agradar a homens e obter lucros, como fazem muitos, né? Se assim fizermos, estaremos em rebelião contra Deus e conspiração contra a sua palavra e reino. Então, o embaixador tem que ser corajoso, mesmo que correndo risco de vida, mesmo que desagradando a maioria. Ele tem que falar a verdade. Ele tem que representar o seu reino. Nós não podemos ser covardes. Ou tomar partido do lado de um amigo, de uma amiga, porque é amigo, porque é amiga. Não, não. Não podemos mudar a mensagem para agradar homens e obter lucros. Não podemos querer obter lucros e vantagens. Muitos têm agido assim. O embaixador vai para onde o Senhor do seu reino, o envia. Ele não determina o lugar para onde ele quer ser enviado. Ele é apenas um servo do reino que representa. Assim, deve ser o embaixador de Cristo, apenas um servo da missão, e não um autônomo que dirige a sua própria agenda. O embaixador não se naturaliza no reino que atua. Ele é sempre um estrangeiro em terra estranha. Ele não muda de cidadania, porque é um representante da sua nação, do seu reino. Portanto, temos o grandioso privilégio de sermos embaixadores do reino de Deus, enviados a resgatar os pecadores perdidos
e sem esperança do poder, do domínio, do governo do diabo. Como a missão que recebeu o irmão Paulo. Nós somos enviados a abrir os olhos das pessoas, tirar as pessoas das trevas, trazer as pessoas à luz, libertar pessoas do poder de Satanás a Deus, a fim de que essas pessoas recebam remissão de pecados. E a herança entre os que são santificados, que são separados desse reino do maligno. Herança entre os que são santificados pela fé em mim, Jesus disse em Atos 26, verso 18. E na condição de embaixadores de Cristo, não devemos nos apegar a esse mundo, ao reino do maligno e seus valores. Somos apenas embaixadores, estamos em trânsito. Nós não somos parte desse reino, estamos apenas em uma missão, e essa missão muito especial, resgatar vidas para o reino de Deus. O inimigo sabe que seu reino é abalado pela ação de verdadeiros embaixadores. Por isso tem lutado para que os crentes estejam vivendo envolvidos com o seu reino e sistema de governo. Nosso Senhor Jesus disse: aquele que manda no mundo não tem poder, não tem domínio, não tem governo sobre mim. João 14, verso 30. Eu acho aqui muito importante repetir o significado da palavra poder. Poder é o direito de deliberar, agir, mandar e, dependendo do contexto, exercer sua autoridade, soberania, a posse de um domínio, da influência ou da força. As seguintes palavras de Jesus são também dirigidas a nós. Jesus, ele nos afirma: eis que vos dou o poder. Poder é o direito de deliberar, de agir, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força. A força é aquilo que exerce certo poder sobre algo ou alguém. Toda a força do inimigo. E nada vos fará dano. Lucas 10, verso 19. Jesus te deu o poder, Jesus te deu o direito de agir sobre as obras do diabo. Mas nós estamos sendo influenciados pelo poder do diabo. Nós não estamos tendo poder de mudar as situações. Nós não exercemos poder sobre as pessoas, mas sim, é o mundo que tem exercido poder sobre nós. Jesus deu a nós poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Nessa certeza, o irmão Pedro escreveu: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas, do domínio do diabo, para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, nós não éramos, mas agora sois povo de Deus. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. As palavras do irmão Pedro são: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiro que é estranho à terra onde se encontra, ou que é de fora. Amados, peço-vos como a peregrino e forasteiro, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como falando de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. 1 Pedro 2, verso 9 ao 12. João 17, verso 15 e 16, Jesus orou ao Pai: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo. É isso. Não são parte do reino do diabo. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Pense nisso. Se somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas, tirou-nos do reino do diabo para a sua maravilhosa luz. Eu pergunto, faz sentido estarmos tão embaraçados com o reino das trevas e seu sistema de governo?
Faz. Sou embaixador, mas represento que reino? Se sou embaixador, qual a minha missão de representação? Se sou embaixador, conheço a constituição do reino que represento? O irmão Paulo agradecia a Deus, agradecia. Ele diz: dou graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você não pertence ao reino do diabo, eu não pertenço ao maligno. Por que que nós envolvemos muitas vezes com coisas que não vai nos levar a canto nenhum? Porque estamos tão embaraçados. Por quê? E uma das coisas que mais nos embaraça são os cuidados da vida. Satanás descobriu isso. Ele sabe que os homens procuram e querem ter cada vez mais. Cada vez mais queremos ter. Que o eterno Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. E lembra bem, você é uma importante autoridade na terra. Eu moro aqui num lugar e envolvo muito com a questão social, mas trato a questão social como uma pregação do Evangelho, porque não ganho nada com isso. E os políticos, muitas vezes em época de política, vêm aqui em casa: Pastor Lucas, você tem um bom nome, seria para nós uma alegria tê-lo no nosso partido, nós ajudamos você a se eleger. Eu disse e digo para eles: eu vou continuar com um bom nome. E digo mais, eu não vou me rebaixar. Eu sou embaixador da parte de Deus. Não vou me rebaixar. Não rebaixe, amigo. Não rebaixe, irmão, irmã. Você é uma pessoa importante para o reino de Deus. Mas o inimigo tem feito-nos embaraçarmos com as coisas desse mundo. Mais uma vez eu digo, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu refleti bastante. E você? Também refletiu? Que bom é estarmos aqui e aprendermos mais da palavra de Deus. E um despertamento também da parte do Criador de todas as coisas. Lembro-me de um verso em Romanos 13, do 1 adiante. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá, pois a salvação está mais perto do que quando nós cremos, disse o nosso irmão Paulo aos Romanos. E aqui continuando, amados, nós estaremos orando então em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Eterno e soberano Pai, graças te damos por tua palavra, pelas bênçãos concedidas a nós, pelo entendimento da tua palavra. Rogamos que teu Espírito, ó Eterno, possa despertar-nos para a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros e que nós venhamos ter sabedoria, entendimento para nos comportar. Assim como Sadraque, Mesaque, Abednego, nossos irmãos Daniel tiveram ali em Babilônia, num governo totalmente pagão, um reino pagão, e ali foram influências para aquelas vidas. Até o rei foi influenciado e chegou a crer em ti, ó Eterno. Que nós também venhamos ser uma boa influência para o mundo em que nós estamos. Não venhamos ser influenciados, mas influenciar. Assim como José no Egito também, que foi injustiçado, mas permaneceu firme, confiando na tua palavra, e o Senhor o exaltou, e o Senhor fez por meio dele que o Egito fosse abençoado. Abençoe-nos também, ó Deus eterno, a termos paciência, a suportarmos as aflições, a suportarmos as questões que são trazidas muitas vezes, as quais nós enfrentamos, e que, acima de tudo, venhamos estarmos dispostos a glorificar e a exaltar o teu santo e maravilhoso nome. Que venhamos dizer como o nosso Senhor Jesus e vivermos. Como disse o nosso Senhor Jesus, aquele que manda no mundo não tem poder sobre mim.
que nós não venhamos deixar ou darmos oportunidade, ocasião a Satanás, para que ele tenha poder sobre nós. Que não venhamos fazer como os israelitas que saíram do domínio de Faraó, já não eram mais escravos, eram livres, mas que tinham seu coração ainda como um escravo, desejava voltar ao Egito, à escravidão. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Que a Tua palavra possa ser implantada em nossos corações, de maneira poderosa, que possa transformar, mudar, dar sentidos novos a cada um de nós. Oramos, venha o Teu reino, venha o Teu reino. Que a vontade do Senhor, ó grande Deus, possa ser feita na terra como ela é feita nos céus. Eu oro por cada pedido de oração. Eu oro, Senhor, por libertação. Eu oro pela Maria Helena, estenda suas mãos de misericórdia sobre ela. Que ela possa ter uma saúde mental, que ela possa repousar em paz, que o sono possa ser restaurador, que o Senhor possa quebrar todo o poder de enfermidade. Eu oro pela irmã Josete, pela saúde dela, pela saúde mental. Estenda suas mãos de misericórdia, operando poderosamente no coração dela, que ela venha se fortalecer, venha levantar a cabeça, estar animada diante de Ti, porque a vida nossa está nas Suas santas mãos, ó Eterno. Eu oro por cada pedido de oração, eu oro pelo irmão André Damasceno, estenda suas mãos de misericórdia sobre ele, que ele possa se fortalecer na Tua presença santa. Eu oro por demais pedidos de orações que têm chegado a nós, eu oro por aqueles que ainda se encontram cocheando entre dois pensamentos. Dê forças a eles que possam decidir ao lado do Senhor da Tua palavra. Senhor Deus eterno, estenda suas mãos de misericórdia, de força, de graça sobre a vida de cada um dos Teus filhos, sobre a vida daqueles que estão debaixo da influência da Tua palavra, que estão sob a influência da Tua palavra. Converta-os, tire, ó Deus eterno, do poder do maligno, trazendo para a luz maravilhosa para o reino do Seu Filho. Que o reino de Deus já está dentro de nós, que possamos vivermos já o reino do Senhor. Assim somos agradecidos, rogamos uma semana de bênção, de paz, e que a Tua palavra possa nos moldar, nos orientar a cada instante. E a oração do nosso Senhor Jesus, guarda-nos do maligno, guarda-nos do mal. É o que nós Te pedimos no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém. Amém. Eu convido você que possa acompanhar as demais programações da Rádio Encontro com Deus. Fique com Deus. Iniciamos em nome de Jesus e assim também encerramos em nome de Jesus. Que a paz esteja com você e até a próxima oportunidade.